Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ocimar, professor de filosofia. Essa aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio, aula de filosofia destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio, onde a gente vai trabalhar a habilidade EM13 CHS 605. Ora, professor, o que trata? O que essa habilidade busca de nós, alunos, né? É importante que vocês tenham em mente que essa habilidade busca com que vocês sejam capazes de analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, de igualdade e fraternidade, e indicar os progressos em entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas, e promover ações concretas diante das desigualdades e das violações desses direitos, em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. O tema dessa aula é Direitos Humanos e Respeito às Diferenças e às Liberdades. O que a gente busca como objetivo aqui? Fazer com que vocês sejam capazes de compreender como a criação de uma cultura de valorização dos direitos humanos está associada a ideais de justiça, igualdade e fraternidade. A gente precisa, antes de qualquer coisa, contextualizar. Vocês precisam se perguntar como que nós chegamos a essa sociedade que busca uma cultura de valorização dos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Por que em algum momento da história nós chegamos a essa necessidade de buscar os direitos humanos? E é importante que a gente se remeta ao evento histórico que foi o fim da Segunda Guerra Mundial, com a queda do nazismo. As sociedades pararam e se conscientizaram do horror que foi aquilo, de como que o Holocausto contra a população judia foi tão absurdo, o problema que foi isso na sociedade. Como que a razão humana chegou a cometer tamanha atrocidade. E diante do horror do nazismo, do Holocausto, as sociedades pelo mundo inteiro se organizaram em torno de um núcleo, uma organização chamada ONU, Organizações das Nações Unidas. Então, em 1948, ela é constituída e, a partir da sua Constituição, se escreve um texto básico, onde se garantem todos os direitos básicos para as civilizações, para as sociedades contemporâneas, para que esses direitos sejam guardados, sejam preservados, de uma maneira tal que não só guardados e preservados, mas que as sociedades lutem para não deixar que ocorram violações nesses direitos básicos. Tanto é que a gente podendo fazer uma leitura básica aí do terceiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, a gente faz a leitura de que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No seu artigo 3º, esse é o texto básico do artigo 3º da Declaração de Direitos Humanos. A vida, porque sem ela nada seria possível. Toda tentativa de violação à vida é uma violação de direito humano. Toda tentativa de fazer com que alguém não possa crescer intelectualmente ou produzir alguma coisa do ponto de vista da educação é uma violação de direitos humanos. Sempre que alguém tentar impedir alguém de se expressar na sociedade, comete uma violação de direitos humanos. Sempre que as pessoas buscarem a justiça para se resguardarem quanto aos seus direitos e se verem impedidas disso, violação de direitos humanos. Sempre que alguém buscar uma habitação, uma moradia digna e não conseguir isso, por qualquer razão que seja, violação de direito humano. Sempre que alguém exercer algum trabalho que seja indigno ou que viole a pessoa, o corpo da pessoa, violação de direito humano, trabalho escravo, principalmente trabalho análogo à escravidão, ou aqueles que fazem uso das crianças, por exemplo. Toda vez que a pessoa buscar saúde e não conseguir, não conquistar esse direito, violação de direitos humanos. Sempre que alguém buscar como se pode ver,
uma outra expressão. Sempre que alguém, na sua tentativa de viver, seja colocado em condição de tortura, seja ela em que nível for, violação de direito humano. Então, você percebe assim que sempre esses direitos são básicos e devem ser preservados, né, por todas as grandes nações contemporâneas. Sempre que uma nação buscar preservar esses direitos, ela está produzindo justiça, produzindo igualdade e fraternidade entre os povos. Sempre que uma nação buscar violar esse direito, né, a gente então tem aí a violação de um direito humano. Sempre que uma sociedade, um grupo social, se vê atacado por outro grupo social, uma outra sociedade, impedindo ela de se auto-organizar, violação de direito humano. A gente vê isso muito atualmente no que está acontecendo, por exemplo, no conflito Rússia-Ucrânia, né? Sempre que um grupo social, seja ele qual for, como o caso dos palestinos agora, que estão sendo dizimados, né, na sanha de Israel por aniquilar grupos terroristas, violação de direito humano. Então percebam que essas questões ficam fáceis de perceber a partir dessas dinâmicas. Para a gente poder exercitar isso de uma maneira melhor, a atividade que eu proponho é que vocês possam pesquisar nos veículos de comunicação, percebam nas redes sociais matérias jornalísticas que identificam violações de direitos humanos e, ao identificar a matéria jornalística, me indique qual direito humano ali está sendo violado. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço pela atenção a essa videoaula e até breve.